E aí, pessoal, vamos lá, mais um pedacinho. Então, quando a gente fala de programas de computador, nós estamos dizendo que aquele programa ele é, tem por objetivo algo muito específico, né? Então, por exemplo, o Word é para escrever texto, o Excel é planilha eletrônica, o PowerPoint é para fazer slides de apresentação, né? E quando você junta um montão de programas, né? E esses programas funcionam em harmonia, a gente diz que aquilo ali se transformou em um sistema, né? Então, vamos pegar um caso, por exemplo, bem tranquilo, né? Você tem uma loja e aí essa loja precisa do cadastro do cliente. Então, isso é um programa. Cadastrar cliente é um programa. Agora, quando eu vou emitir uma nota fiscal, né, que é um outro programa, mas ela se utiliza dos cadastros dos clientes, né, feitos pelo programa de cadastro de cliente, a gente diz que houve aí uma sistematização. Então tem um sistema, né, que você se cadastra e ao mesmo tempo ele emite a nota fiscal, né? Então, independentemente se são programas que estão dentro de uma mesma aplicação ou programas que estão em aplicações diferentes, né? O que importa é que eles funcionem em harmonia, gerando um sistema, né? A gente não vai toda hora querer que você tenha um sistema gigantesco que faça tudo, né? Então você tem lá o que cadastra cliente, o que tem lá os endereços dos clientes, os contatos, os fornecedores, né? Aí geralmente você tem um outro que emite nota fiscal, aí você tem um outro sistema que atualiza o site da sua empresa, né? Mas isso tudo são programas dentro de uma mesma instituição que, se um utiliza de dados do outro, a gente pode dizer que você criou um sistema, né? Então você tem lá todos os... Você tem, por exemplo, os sistemas integrados, né? Que são verdadeiros dinossauros, né? Eles são gigantes. Então faz lá o cadastro do usuário, o cadastro do cliente, o cadastro do vendedor, o cadastro, e vai fazendo cadastro. Depois isso daí se junta num determinado momento, onde você preenche um formulário, faz uma venda, aquilo já dispara e-mail, já vai. Então esses sistemas muito grandes demandam tempo para fazer, demandam pessoas experientes para fazer. Geralmente eles não são baratos, né? Mas pode ocorrer de ter um sistema desse tamanho de graça, porém sem suporte técnico nenhum. Então, se você tiver uma pessoa que entenda daquele assunto, você vai ter que pagar para ela. Então, você já está pagando, digamos assim, pelo uso do software, né? Ele não é, digamos assim, 100% gratuito, porque você está tendo que usar do teu tempo ou usar do tempo de uma outra pessoa para explicar para outra ou para você mesmo como que aquilo ali funciona, né? Muito bem. Então, e aí nascem os bancos de dados, né? Quando a gente fala de cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de vendedor, cadastro de aluno, cadastro de professor, esses cadastros eles vão ficar armazenados em algum lugar. E geralmente a gente chama esse lugar de banco de dados. Pode ser um arquivo texto, pode ser um banco de imagem, pode ser um banco de filmes, pode ser um banco de áudio, pode ser um banco de dados, né? Então, os mais conhecidos bancos de dados no mercado são
o Microsoft SQL Server, o Oracle, tá? O MySQL, o Postgres, o Access também pode ser citado, e por aí vai, né? Tem um pessoal que gosta do palavreado mais técnico, né? Acaba não chamando esses de banco de dados, e sim de sistemas gerenciadores de bancos de dados. Isso a gente pode chegar em algum vídeo aí e falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem. E é lógico, né? O que eu defendo? Né? Defendo a ótima análise, defendo a ótima programação, defendo o suporte integral ao cliente, defendo que o cliente pague pelo aquilo que ele está consumindo de hora técnica, ou aquilo que é já pré-estabelecido pela empresa vendedora do software, que são horas da competência dela, para que a empresa se preocupe com o core business dela, com aquilo que ela se propôs a fazer no mercado. Se é uma empresa que vende fraldas, né, ela vai vender fraldas. Se é uma empresa que fabrica fraldas, ela vai fabricar fraldas, né? Então é justamente por aí que a gente percebe que a empresa que fabrica, né, a indústria, a fábrica, ela geralmente não comercializa no varejo, né? Ela comercializa através de empresas, né, que irão comprar em grande quantidade e irão distribuir isso daí nos grandes centros, nas outras lojas, e aí então essas lojas é que irão vender essas fraldas. Então a mesma coisa acontece e deve acontecer com as fábricas de software. Porém, é necessário que essas fábricas de software tenham pessoas que trabalham ou que trabalhem em prol do cliente, em prol de entregar um produto para o cliente que seja específico, né? E não generalista. É aquilo que é generalista, aquilo que serve para todo mundo, geralmente não serve para ninguém, né? Nem todas as empresas trabalham da mesma forma, nem todas as empresas têm a mesma sistematização, né? Nem todas as empresas têm o grau de complexidade igual, né? Então por isso que eu defendo que cada empresa tenha o seu software, tenha sua equipe de desenvolvimento, ou pelo menos tenha uma equipe de desenvolvimento interna que vá dar suporte técnico para todo mundo, que vá ajudar a empresa que é a empresa detentora do software, da aplicação maior, a ajudar a customizar essa plataforma, esse sistema, para os desejos da empresa. Isso já acontece nas grandes empresas, nas empresas gigantes, mas eu defendo que isso aconteça o quanto antes nas pequenas e médias empresas, né? Para que essas empresas tenham ali sempre um software atualizado, dentro daquilo que ela precisa, dentro da competência que ela precisa, da rapidez, da agilidade que ela precisa, e faça integrações com outros sistemas, sempre sem perder tempo e sem perder muito dinheiro. Ok?